Bem-vindos ao meu canto de estudos, onde fazemos, divulgamos e ensinamos ciências humanas. Pois bem, hoje o vídeo é sobre avaliações. Começaremos dizendo, como acontecem as avaliações normalmente. Vamos lá. As avaliações elas ocorrem de modo em que nós temos diversas semanas de aula e temos no final do processo uma prova que vai resumir todo o processo. E a gente tem uma prova, que pode ser uma prova objetiva, pode ser uma prova discursiva, varia um pouco a metodologia da prova, mas acontece que é num dia só de avaliação. A gente pode ter outras avaliações no decorrer do processo, mas a prova costuma ser o principal. Não só em disciplinas educacionais, em cursos de graduação ou de ensino básico, mas também como processo seletivo para mestrados, doutorados, para a própria universidade ou até para colégio, né? Há colégios que você entra por meio de provas. A gente tem, no caso, o Enem, que é uma prova muito significativa para vários jovens brasileiros e adultos também que querem ingressar numa universidade. E a gente estuda um ano inteiro para chegar a 2 dias de prova e a gente mostrar tudo que a gente sabe. Mas começaremos problematizando esse tipo de avaliação. Você pega diversas semanas de aula. Em média, a gente tem 15 semanas de aula numa disciplina na universidade. São 60 horas, com 4 horas por semana, dá 15 semanas. E a gente vai pegar 15 semanas e resumir num dia só. Primeira coisa, por mais que você saiba, você tem que ter um conjunto de fatores que vai te permitir bem. Não é só estudar. Não é só estudar. Por quê? O seu psicológico tem que estar bem. E o seu fisiológico também. Se acontecer alguma coisa que te desestabiliza, você vai ser afetado na prova. E a gente coloca muito do nosso futuro na prova, porque depois você não vai conseguir, talvez, né? Fazer uma iniciação científica, não vai conseguir fazer uma monitoria, porque seu CR, né, que sua nota está menor que das outras pessoas e tudo mais. Mas, enfim, a gente tem que levar em conta que a prova ela tem que ter um conjunto de fatores para permitir que você vá bem, entende? O modelo de prova também tem que contar, porque às vezes você é melhor numa prova discursiva do que numa prova objetiva, ok? E aí é que vem o primeiro questionamento. O que estamos avaliando? Essencialmente, estamos avaliando a habilidade de decorar informações, né? O que deve ser avaliado? Segundo questionamento, deve ser avaliado o quê? Deve ser uma avaliação dos aprendizados. Veja bem, no plural. Não devemos ter uma avaliação do aprendizado, porque o aprendizado não é único. Existem diversas formas de você aprender. Okay? E também a gente tem que entender que a avaliação é, acima de tudo, uma avaliação do professor. Por quê? Você dizer que uma turma foi mal, isso quer dizer que o professor não conseguiu lidar com a turma, muitas das vezes. Se 70% dos alunos vão mal numa prova, como ocorre em universidades grandes, tipo o FRJ, USP, em disciplinas de cálculo e física, não quer dizer que 70% dos alunos não sabem nada. Mas talvez a didática e o modelo de prova devem ser diferentes. Então, acima de tudo, o professor deve fazer uma prova que consiga mostrar quais são as lacunas que a sua didática tem para ele melhorar. Porque se todo mundo erra uma questão, quer dizer que ela não foi bem explicada na aula, não foi bem trabalhada. Então você tem que pensar nisso. Um segundo ponto que a gente tem que levar em conta é como deve ser uma avaliação correta. A avaliação deve ser uma avaliação do processo. Por quê? Uma avaliação pontual, né,
em um determinado ponto apenas, não consegue dizer qual foi o erro do aluno, qual é o problema daquele aluno. Por quê? Uma prova de matemática no final do processo não resolve em nada. Você não está ensinando o aluno aplicando uma prova apenas no final do processo. Por quê? Exatas, por exemplo, eles são como um prédio, digamos assim. Você tem vários andares. O andar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Antes da gente chegar no andar 1, a gente tem o quê? A gente tem a base. Se a gente não tem uma boa base, a gente não consegue. Você tem a física. Vamos supor que a física seja um prédio. No caso, prédio da física. A base é a matemática. Se você não conseguir identificar que o aluno não sabe matemática, cara, não adianta você explicar física que o aluno não vai aprender. Porque ele precisa da matemática. Então, assim, é importante que você avalie em todos os pontos. E aí eu usei a metáfora, né, a alegoria do prédio, porque o prédio você precisa ter o andar 1 para chegar no andar 2. Você não consegue fazer o segundo andar sem ter o primeiro, entende? E é assim na física. Na matemática, química, você tem assuntos básicos que você aprende que você vai evoluir com eles, sabe? Tipo, se você não sabe frações, não sabe equação de primeiro e segundo grau, não sabe o básico de geometria, potência, radiação, você não faz exatas. Então é preciso identificar. E muitas vezes também você tem conceitos básicos do que é uma função, o que é função objetora, sobrejetora, injetora, entre outras. E aí, se você não sabe esses conceitos, você não trabalha, não, você não vai se movimentar livremente no conceito de funções. É preciso que você faça isso. Em exatas, né, tem muito disso. Em humanas é o que acontece. Muitas vezes o que você estuda tem ligação com a vida real. Você estuda contratualismo, por exemplo. Contratualismo. E o que a gente mais vê na discussão política? O que a gente mais vê na discussão política são contextos, são ideias trazidas do contratualismo. A gente estuda as ideologias. A gente estuda, não, a gente ouve falar, desculpa. A gente ouve falar sobre as ideologias políticas. A gente estuda Marx, estuda os contratualistas e várias outras ideias. E a gente não consegue linkar, sabe? Aí a gente estuda, por exemplo, coronelismo. Eu tive aula sobre isso agora, na Faculdade de Ciências Sociais no Brasil 2. A gente teve aula de coronelismo e de patrimonialismo. Isso, mano, explica diretamente o que a gente está vivendo hoje. Bolsonaro, sabe? Ah, mas, pô, sou a favor, contra. Você não precisa ser a favor, contra, não precisa ter opinião política. Tinha que entender que a PEC Kamikaze é uma PEC de compra de votos. Ponto. Isso é o quê? É, abuso do poder econômico para ganhar voto. O que a gente tem, né, na história do Brasil que se remete a isso? O que? Coronelismo. O coronel é aquele cara que provia muitas coisas, tá? E muitas vezes provia coisas, né? E eu falava, ó, tô te dando isso, então você vota em mim. Tem vários conceitos das ciências sociais, da história e da geografia que a gente pode utilizar. Só que assim, numa prova como a gente tem hoje em dia, né, no modelo de prova que a gente não consegue avaliar o aluno assim. Às vezes o aluno ele não sabe decoradamente conceituar alguma coisa, mas ele consegue pegar o assunto e, sabe? E linkar com o que a gente tem hoje em dia, sabe? Porque muitas vezes os professores, eles têm a ideia de que você tem que ter decorado os conceitos, nomes, datas, não. Você tem que entender o contexto, sabe? Entender o que foi, né? Ou qual a importância de um autor, porque assim, existem autores que a gente tem que estudar, né? Assim, tipo Marx, Weber, Durkheim, talvez Sócrates, Aristóteles, Platão. Mas assim, você tem que entender quais foram as bases e por que eles influenciaram, sabe? Assim, você não tem que perguntar o que é alienação em Marx, o que é fetichismo da mercadoria. Claro, são conceitos importantes, mas assim, tô falando, no ensino médio você não vai cobrar isso, sabe?
Aí você tem coisas muito mais importantes para você cobrar, sabe? Então, recapitulando, o aluno ele tem que ser cobrado durante todo o processo de ensino e o professor deve utilizar aquilo, ok? Porque o que acontece? Paulo Freire já vai falar que você tem que trazer a realidade do aluno para a sala de aula. E é nisso que você vai fazer, sabe? Através das avaliações, você vai identificar quais são é, as demandas do aluno. E existe também o contrato pedagógico também, ok? O que é contrato pedagógico? É assim, é um conceito da pedagogia que eu aprendi isso na aula de didática, que é assim, o aluno ele firma um contrato com o professor, né, em que o aluno e o professor discutem qual vai ser a meta. Isso é totalmente Paulo Freire, né? Porque assim, você pode estudar Marx, por exemplo. Beleza. Você pode estudar um monte de texto de Marx ou você pode querer estudar a história do Internacional Comunista. Você pode falar sobre as revoluções comunistas que houveram no mundo, ou socialistas, né? Você pode falar de Cuba, Burkina Faso, Coreia do Norte, falar de China, de União Soviética. Você pode falar sobre luta de classe e movimentos sociais no Brasil. Existem diversas demandas, né? Muitas vezes você vai estudar coisas que não tem ligação nenhuma com a sua realidade. Você consegue, através do aluno, né, das avaliações, entender quais são as demandas, não só, né, de conteúdo que eles querem aprender, mas o que eles precisam, o que é necessário. Sabe? Quanta gente já não teve muito interesse em algo de física, super se interessou por um documentário de física, chega na hora de estudar física não sabe nada. Caraca, não consigo aprender. Por quê? Não sabe base. Não sabe matemática básica. E assim, não sabe pensar racionalmente, né? Se racionalmente na matemática, na racionalidade da matemática. Resolver problemas logicamente, como a matemática pressupõe, sabe? É isso que você tem que identificar no seu aluno quando você for fazer a avaliação, entende? Então a avaliação deve ser tanto para avaliar se o aluno sabe o conteúdo, avaliar o que ele quer aprender e o que ele está aprendendo e como o professor pode melhorar a aula dele. O que ele está deixando mal explicado e que ele precisa reforçar, entende? E você também tem que entender que a avaliação deve ser, acima de tudo, uma avaliação que abarca todos os tipos de aprendizado. Então você deve dar liberdade, deve ter, né, alguma liberdade para o aluno conseguir expressar aquilo que ele aprendeu. É uma questão, né, interessante, sim, uma coisa que eu penso é não adotar avaliações múltipla escolha, porque elas estão enquadrando o pensamento do aluno, sabe, num tipo pré-determinado de resposta, né? Às vezes é muito decoreba, tipo, o que foi, tipo, o que foi tal coisa, sabe? São respostas muito prontas, muito básicas. Prefira sempre questões que você possa escrever, questões discursivas. Então, pode até dar mais trabalho para o professor, mas a longo prazo é muito melhor para o professor, porque ele consegue ver as diversas coisas que os alunos aprendem. Os alunos eles são livres para escrever o que quiser. Então eles conseguem fazer links com coisas da realidade que você vai falar, pô, uma boa sacada isso aqui. E você consegue daqui, ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, internalizar essas coisas que os alunos trazem, você leva isso para a sala de aula. Né? É muito interessante que você dê espaço para o aluno, né, trazer a vivência dele para a sala de aula. Isso deve contar como uma avaliação. Porque se você está falando de luta de classe ou está falando de ciência política, né, de política, de eleições, por que o aluno não pode trazer para a sala de aula sobre político que atua na comunidade, na favela onde ele mora? E você está falando sobre coronelismo, está falando sobre um monte de coisa, e o aluno chega e fala, pô, professor,
Mas na minha rua chegou o vereador XYZ, chegou o candidato a deputado e ele quis asfaltar a rua e falou: Ó, vota em mim que eu vou asfaltar essa rua aqui. Isso não é coronelismo? Pô, claro que não é exatamente a mesma coisa, mas essa faz o paralelo entre o que a gente está vendo hoje com o que foi vivido no passado. Porque o aluno não pode ser recompensado por fazer esse link entre o conteúdo, né? Os conteúdo de estudo do passado com o que a gente vive hoje. E ele perceber, pô, as práticas não mudaram. Continua tendo compra de voto. Continua essa pilantragem na política. Você está tornando o aluno um ator crítico na sociedade. Você chegar no seu. E ele vai chegar no parente dele, no tio, na tia, no avô, na avó, no pai, na mãe, e falar: olha, você não percebeu que ele está comprando seu voto? Você não está votando em alguém que te representa, você está votando em alguém que está asfaltando sua rua. Deixa ele asfaltar sua rua e vai votar em outro. Tu ganhou o asfalto na tua rua e ainda está votando em alguém que te representa. Por que isso não pode ser recompensado? A gente tem que pensar isso, sabe? Porque muitas vezes a gente traz coisas de fora para dentro da sala de aula. A gente estava falando sobre essas coisas todas, né? De voto, de relações de poder. A gente estava falando de milícia na aula. Minha aula na universidade, a gente estava falando, linkando com a milícia, por exemplo. Sabe? E aí o que acontece? Por que tem muito partido no Brasil? Cara, vão dar 1 milhão de coisas. Se você estudar história, você vai entender. Um monte de gente ganhou terra no Brasil. Esses caras tinham poder. Começaram a fazer da política um instrumento para que eles pudessem ter seus desejos, suas vontades, né, realizadas. E é o que a gente tem hoje. E aí, nos interiores do Brasil, tem um autor chamado Oliveira Viana, que ele vai chamar de clãs rurais. Famílias, grupos, que usam a política para esse fim. E é o que a gente tem hoje. Porque a gente tem, cada partido tem os caciques, né? Digamos assim, partidários. E basicamente PP, PL, todos esses, PSC e todos os outros. Você acha que, porra, eles têm uma grandíssima linha ideológica? Não. A gente quer poder, gente que quer os seus interesses realizados. Então, assim, peraí. Você conseguir que o aluno reconheça essas coisas é, porra, excelente, sabe? Você não tem que ficar decorando, não, porque o autor XYZ diz exatamente isso aqui. Tem muitas coisas que explicam, né? Coisas muito antigas que explicam o que a gente tem hoje. Então, isso deve ser recompensado no método de avaliação. Então, a avaliação é uma coisa complexa e que muitas vezes ela é mal executada, porque você coloca uma prova. É muito interessante também que você faça projetos. Projeto é uma coisa muito interessante, principalmente na universidade. Porque assim, a gente tem muito pouco subsídio. Não, não é isso, mas arcabouço é a melhor palavra para falar. Arcabouço teórico para tratar sobre qualquer coisa assim no ensino médio, né? Mas no ensino superior a gente tem. Por quê? Exemplo. A gente vai estudar, por exemplo, estatística, né? Coisa que a gente não estuda no ensino médio. Estuda média, mediana e moda. Porra, isso não é nada. Às vezes você vai estudar até programação, né? Estudar R. Então, dá para fazer, por exemplo, um projeto com análise de dados, mesmo que simples. Uma pesquisa com análise de dados. A gente tem muita coisa, por exemplo, metodologia de pesquisa. Então dá para fazer projetos, dá para pensar numa coisa mais interessante, um método de avaliação mais interessante. Na disciplina de metodologia qualitativa de pesquisa aplicada às ciências sociais, no meu curso a gente fez uma pesquisa científica. Pesquisa com começo, meio e fim, né? Projeto lá,
um método, a gente escolheu o método que a gente queria dentre os que a gente estudou. Beleza, fizemos uma pesquisa com indicação de bibliografia, com uma problematização de um tema e tudo bonitinho. Por que você não pode fazer alguma coisa assim, sabe? E o que acontece também? O aluno ele está acostumado a fazer prova, então ele acha que você está fazendo a disciplina, está estudando o assunto para que ele possa no final fazer a prova. A prova, como ela é no final, aquele único dia, como eu disse lá no início do vídeo, se torna o quê? O grande objetivo. O grande objetivo da disciplina é fazer a prova. Então o que acontece? Eu estou fazendo a disciplina, vou estudar para a prova, não vou estudar para aprender. Quando você coloca uma avaliação em todo o processo, uma avaliação como projeto, muda isso. Se você está sempre avaliando o aluno não vai só estudar para a prova, porque ele está sendo sempre avaliado. Ele está sendo avaliado em todo o processo. Não tem como ele só chegar. Vamos supor que você faça um teste toda semana. Ou cada 2 semanas você faz um teste. Como é que o aluno vai estudar só lá no final? Não sei que ele queira reprovar, né? Não vai estudar nada, porque existe a possibilidade também do aluno não querer fazer nada, né? Enfim. E aí, o aluno vai não fazer nada? Vai reprovar. Porque assim, às vezes lá no final ele vai estudar o dia inteiro na véspera da prova e vai passar às vezes, porque é muito também voltado para decoreba. Então o aluno consegue passar estudando assim. Agora, quando você faz durante toda a semana, não. Porque você consegue dar aula numa semana, na outra semana você cobra exatamente o que você leu na outra aula. E aí você faz cada aula com um tema diferente, o conteúdo da última aula. E aí? Pode ser discursiva mesmo, tal, você pode fazer, né? O aluno vai ter que estar estudando sempre. Você vai estar sempre avaliando e seguindo, falando, pô, minha aula tá boa, minha aula tá ruim. Então, são coisas a se pensar, sabe? Eu penso muito sobre essa questão, né, da avaliação, como é que se avalia um aluno. Você também pode mesclar a avaliação com prova com a avaliação de projeto, né? Avaliação de apresentação. Fez a disciplina de ideologias políticas, que foi exatamente isso. Teve uma apresentação sobre uma das ideologias que a gente estudou, e era livre, né? A apresentação era livre para a gente fazer como quisesse. E aí eu pesquisei bastante coisa. Por exemplo, eu fui pesquisar sobre autores que a professora não deu. A gente pesquisou bastante coisa. Teve Locke, Alex Tocqueville, John Stuart Mill, teve John Rawls, John Rawls, eu acho o nome. Teve sobre o liberalismo na internet, falaram de alguns grupos, a atuação de Brasil Paralelo, MBL, Nando Moura, né? E aí teve outras coisas também, né? Liberalismo no Brasil. E aí a gente vai aprendendo, né? Porque a gente faz pesquisa. Não deixa de ser pesquisa. E aí é isso. Então eu acho que a gente tem que mesclar, né? As diversas formas de aprendizado e tal. Não ficar só naquele básico, sabe? Eu acho que também, assim, o professor, ele deve entender que a profissão dele é a profissão mais importante do mundo. Ponto. Cara, você está formando próxima geração de profissionais, sabe? Por exemplo, porra, mas eu tô dando aula de ciência política. Qual a importância disso? Cara, você está dando tipo, literalmente a consciência política pro aluno. Se você está dando um curso de ciência política, cara, o cara amanhã ele vai estar lá sendo assessor político de algum deputado, por exemplo. Ele pode formular um projeto de lei e dar na mão do deputado e falar: olha, eu estudei política pública na universidade, eu tive aula de política pública, olha. E aí, né, com base no conhecimento que eu tenho, montei esse projeto de política pública. Leva lá e vota. Leva lá e apresenta no plenário da Câmara para que seja aprovado esse projeto, porque ele vai beneficiar muita gente. E aí? O mínimo que você tem para, o mínimo que você tem, o mínimo que você tem para fazer como professor é garantir que o aluno vai aprender, né? Que ele vai ser bem formado, porra. Porque o aluno vai estar fazendo o futuro do Brasil, mano. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que garantir uma avaliação que vai avaliar o quanto ele aprendeu e como você pode melhorar. Pode ser uma avaliação discursiva
Cara, vai dar um trabalho, mas, cara, o seu trabalho é importante. Então não meça o esforço na hora de avaliar o aluno, cara. Por hoje é só. Se gostou, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E até a próxima.